Olá pessoal, olá todo mundo! Eu decidi fazer uma série de vídeos contando um pouquinho das técnicas de cura emocional que eu tenho usado para poder liberar os conteúdos do inconsciente que atrapalham o nosso processo de individuação, de acordo com Jung, ou o processo de iluminação, né, de acordo com as culturas orientais e espirituais, né? Então, assim, eu não vou falar sobre coisas técnicas porque eu não sou formada na área, eu só fui beneficiada pela técnica, então o que eu quero contar é muito mais da minha experiência. Se você quiser um pouquinho mais de informação, faz sua pesquisa, entra nos sites oficiais, veja terapeutas falando sobre a técnica, o que eu vou contar é só o que eu vivi, tá? Eu conheci a constelação sistêmica em 2016, aqui em Rio Negrinho. Teve uma terapeuta que veio fazer uma palestra de direito sistêmico. Então, é a Marcele, e a Marcele foi fundamental assim nesse abrir de cura na minha vida, né? Então, quando ela veio fazer a palestra, ela fez horas e horas e horas explicando o que era a constelação sistêmica e como que isso acontecia na verdade. Ela sempre explicou assim que a constelação ela não é algo doutrinário, uma religião, nem nada disso, mas a constelação ela tem um quê espiritual, né? Então, assim, não espiritual no sentido que nós conhecemos de religioso, mas espiritual no sentido metafísico, sabe? Então tá. Depois que ela fez a palestra, ela quis dar uma demonstração de como a constelação funciona. A gente fez na Câmara de Vereadores aqui em Rio Negrinho e tinha, assim, acho que umas 200 pessoas ou mais até. E daí, conforme todo mundo ia ouvindo a palestra, a gente ia se familiarizando com o que era a constelação sistêmica e nesse final a Marcele fez um exemplo, né? Ela chamou alguém que tivesse vontade de entender um pouco mais o seu processo emocional dentro dos relacionamentos com outras pessoas, e tinha uma moça que queria falar um pouquinho do relacionamento dela com a mãe, né? Então ela, na verdade, não falou, a gente, né, fez a técnica juntos lá. Depois dela ter conversado com a Marcele um pouquinho da história, de como que era e tudo, a Marcele colocou a moça sentadinha no meio lá da nossa roda. E depois que a moça sentou, ela chamou alguém para ser voluntário, alguém que sentisse no coração, né? E alguém que tivesse esse ímpeto de representar a mãe da moça. E eu, sempre muito sensitiva, muito intuitiva, senti esse ímpeto de ir lá representar a mãe da moça. Então, depois ela chamou muitas outras pessoas para representarem outras pessoas dentro da família da moça. E o que eu senti quando eu me levantei era literalmente um impulso, né? Então, não é algo muito forte, não é algo que te impeça de ter a sua liberdade pessoal, mas é simplesmente assim, é algo para o qual você se entrega. E eu sempre tive um pouco de facilidade, talvez, com essa coisa da entrega, né? Então eu me entreguei. Nesse ímpeto, eu sentia muitas coisas em relação à moça, como se fosse comigo, né? Eu estava só representando. Mas nesse ímpeto, você também tem vontade de falar algumas coisas, vontade de agir de certa maneira, e a Marcele dava liberdade para isso. Quando eu olhei para a moça, eu senti como se eu tivesse uma raiva, mas não é uma raiva dela, era uma raiva da fraqueza dela. Então a queixa dela em relação à mãe é que a mãe não, isso eu não sabia, fui saber depois, é que a mãe ela não demonstrava muito amor por ela, então ela não se sentia amada, inclusa, recebida. E quando eu entrei nesse papel da mãe dela, o que eu sentia dentro de mim é que a própria mãe dela aprendeu isso da família. Então ela não passava para frente
como eles são de família japonesa, a mãe dela tinha essa coisa muito forte dentro dela de não demonstre fraqueza, não chore, não seja desse jeito, sabe? Não fica mole. Ela ficava com raiva da filha porque a filha era super sensível, a filha queria chorar, a filha, né, tinha o corpo molinho e ela era super... Não, tô aqui no meu papel de mãe, no meu papel de esposa, eu preciso cumprir esse papel, tipo aquela honra, sabe? Então, daí eu comecei a entender que essa mesma honra japonesa que existe aí do não falhar e etc., que a gente acaba associando muito com os homens, também tem do lado feminino de não demonstrar fraqueza no cumprimento do seu papel de mulher, sabe? E daí, entrando nesse papel e tudo, depois da técnica feita, o que aconteceu foi que entrar nesse papel de mãe me fez entender como a minha mãe se sentia em relação a esse papel de mãe realmente. Eu pude sentir na minha pele a dificuldade e o desafio que é você passar alguma coisa para frente num ser que está aprendendo tudo de você. Você quer realmente o melhor, você faz o melhor que você pode. E muitas vezes o melhor que você pode é um trauma, sabe? E daí eu comecei a traçar um caminho de empatia em relação aos meus pais, né? Antes disso, antes da constelação, o que eu sentia era muito assim, uma compreensão intelectual de que os meus pais eram adultos, de que eles tinham passado por traumas também. Só que quando eu ia investigar aqui dentro, o que eu sentia era pura mágoa, era pura raiva, frustração, tristeza. Vivia sonhando que eu estava brigando com a minha mãe, estava brigando com ela, agredindo-a, inclusive fisicamente. E mãe, se você estiver assistindo isso, saiba dessa informação, mas não leva isso para o lado pessoal. É só a minha caminhada em relação aos meus pais, sabe? Entenda isso de um jeito mais holístico, entende? Hoje em dia eu te amo muito mais. Então, assim, o que acontece quando a gente participa dessa técnica da constelação sistêmica é que não só a pessoa que está fazendo a constelação ela é beneficiada, como também todas as pessoas que estão ao redor, né? E o que isso causou em mim foi esse entendimento, essa empatia em relação à história emocional da minha mãe. Sempre falo que o entendimento intelectual ele não necessariamente implica no entendimento emocional, que é empatia, você se colocar no lugar do outro e sentir o lugar do outro, sabe? E isso é que libera o perdão que a gente fala. Depois que eu fui para casa dessa técnica, eu fiquei muito cansada, muito impressionada com aquilo que eu tinha sentido, porque é como se eu tivesse sentido o corpo emocional de outra pessoa, entende? Então eu fui para casa entendendo mais e sentindo mais esse processo. No dia seguinte, a Marcele avisou tudo isso, no dia seguinte eu entrei em depressão, né? Tive uma crise de depressão no ano de 2016, né? Aliás, contando, tinha bastante dificuldade ainda com a depressão, a ansiedade estava vindo muito mais à tona, já tinha parado de comer carne, voltei a comer carne, as pessoas ao meu redor não me ajudavam muito em relação a isso, sabe? Então, assim, tive crises de ansiedade muito fortes, tinha muito medo em relação aos negócios, né? O que eu tinha que fazer para montar minha própria empresa, para poder dar aula de yoga, sabe? Tinha muito medo em relação a tudo isso, muita insegurança, profunda insegurança. Só que eu comecei a sentir que isso estava ficando disfuncional, porque quando a gente tem algum emprego registrado e que a gente vai lá toda segunda-feira trabalhar, isso é de certa forma cômodo,
porque você estando bem ou não, você pode levantar naquele dia, ir para o trabalho, cumprir seu papel, bem ou mal, e voltar para casa e seu salário vai estar lá. E o que aconteceu comigo quando eu vim para Rio Negrinho foi que eu decidi que eu não ia arrumar um emprego, que eu ia dar aula de yoga e que ia ser independente. Então, se eu acordasse um dia não me sentindo bem, nada ia acontecer. E isso estava acontecendo frequentemente. Eu acordava naquele dia de manhã e não queria fazer nada, e não fazia nada, e isso não gerava nada, não gerava dinheiro, e eu ficava preocupada, e nessa preocupação isso gerava mais ansiedade, menos dinheiro, mais ansiedade, menos dinheiro. E era um círculo vicioso onde eu me autoconsumia, me autodestruía. E eu senti que tudo isso tinha muito a ver com o meu emocional bloqueado, né? Esse excesso de preocupação, esse excesso de sensações negativas. Então, depois do que a gente fez a técnica lá da constelação, eu fui para casa e fiquei bem deprimida, né? Entrei em depressão porque é como se um mundo novo tivesse aberto na minha frente, só que era o meu próprio mundo emocional. Então eu até estava indo para um centro espírita que eu frequentava na época, em Itaiópolis, e daí indo para lá eu fui fazer uma outra, e é uma estrada assim bem longa assim. Eu fui fazer uma ultrapassagem, fui para a pista do lado, e nisso que eu fui para a pista do lado eu considerei a possibilidade de não voltar para minha pista e ficar ali, né, esperando um carro. E eu acho que foi a primeira e única vez que eu pensei nesse tipo de coisa, e eu senti esse ímpeto assim de quero desistir. Mas logo em seguida eu falei, não, como que eu vou envolver outras pessoas nisso? E voltei para minha pista. E foi um momento assim muito louco na minha cabeça, né? E nisso de entrar em depressão, eu tive esses dias de catarse. Então, é claro que quando a gente faz uma técnica de cura emocional, existe o período de catarse, onde você vai olhar para tudo aquilo que você gostaria de modificar. E se você quer modificar, você não vai ver uma coisa bonitinha, agradável, legalzinha. Você vai olhar para aquilo que dói, sabe? Então é muito importante nesses momentos você se dar a liberdade de deitar na sua cama e ficar e sentir tudo aquilo, sem racionalizar e sem pressa de curar, entende? Então eu passei por esse processo, e uma coisa que me ajudou bastante também foi assistir desenho animado. Então me deu bastante vontade de voltar a fazer as coisas que eu fazia quando criança, por eu ter entrado em contato com esse mundo, né, de novo, da minha mãe, de senti-la e ter essa ressonância que aconteceu na história da moça na minha vida também. Então assisti desenho animado, comi sucrilhos, Kellogg's, que eu e meu irmão a gente comia bastante, então me trouxe uma memória emocional da infância, e foi muito importante fazer isso. E depois, conforme o tempo foi passando, isso foi amenizando e eu fui entendendo mais. Quando eu comecei a voltar lá na minha infância, fazer as coisas de infância e lembrar tudo que eu e meu irmão a gente fazia, como era a nossa vida, eu comecei a lembrar também de coisas muito boas, de como eu me sentia, das coisas que eu gostava, das coisas que eu queria, sabe? Foi como realmente entrar em contato com um lado meu que tinha ficado esquecido. E esse primeiro contato que a gente faz com o nosso mundo interno, ele pode ser muito intenso, sabe? E dá a sensação da gente estar se desestruturando. Mas a verdade é que nós estamos nos desconstruindo para ficar conscientes de como é esse mundo lá dentro, e depois de uma forma consciente você começa a construir, tá? Então, depois desse período que eu passei numa crise de depressão, esses conteúdos vieram à tona, só que eu saí disso um pouco mais forte, sabe? E mais disposta a olhar para todas as coisas que
estavam dentro de mim e que ficaram guardados, né? Depois disso eu tive uma grande liberação profissional, onde eu me sentia mais forte e mais capaz de fazer aquilo que eu precisava fazer dentro do yoga, né? Fazer divulgação, fazer parcerias. Depois disso eu entrei em contato com uma super empresária aqui de Rio Negrinho, que é a Cassiane Antunes, né, dona das lojas Cedro Rosa, que administra aquilo tudo lá. Então, essa minha própria cura emocional abriu espaço, abriu caminho para que eu fizesse inclusive associação com pessoas, né, fizesse amizade com pessoas que iam me ajudar nesse caminho, né? Essa parceria com a Cássia foi muito boa, ela tem sido uma influência muito importante na minha vida, sabe, nesse sentido profissional. E o ano de 2016 foi quando eu realmente tirei para ver o que atrapalhava esse meu desenvolvimento profissional e eu consegui dar certos passos para frente, depois da constelação sistêmica e depois de ter me aberto para conhecer essas pessoas. Então isso foi muito importante para mim. Só que foi o primeiro passo, né? Nos próximos vídeos eu vou contando para vocês sobre as outras técnicas e que tipo de liberações aconteceram e todas as coisas que você pode trazer à tona e também liberar na sua vida. Lembrando que essa foi a minha história pessoal e eu espero que você se abra para viver a sua, que vai ser completamente diferente da minha, e eu te desejo muita cura, te desejo muita paz. E saiba que a felicidade que você imagina, que está aí no seu coração, ela existe, tá? Namastê.